Olá, boa tarde. Bem-vindo mais uma vez ao nosso programa atual, que hoje vai dar aqui meio um puxão de orelha em muita gente por aí, viu? Por que um puxão de orelha? É um puxão de orelha, mas ao mesmo tempo é uma maneira da gente assim se corrigir em certas coisas no dia a dia. A gente vai falar da língua portuguesa. Eu estou aqui com a Márcia Lobosco, ela é professora de português e também de interpretação de textos e vai falar de acordo com uma pesquisa realizada, uma condição, nossa, muito difícil para o nosso dia a dia. Nosso país está difícil, né? Com a nossa língua. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, Luciana. Essas questões da língua são muito preocupantes, né? É uma pesquisa que mostra que 40% dos estudantes são reprovados por conta dos erros de ortografia. Isso é muito sério, 40% dos estudantes. Reprovados nos estágios, né? A que eles se propõem, quer dizer, não Exatamente. conseguem entrar no mercado de trabalho. Não é por questões profissionais, exatamente. Vamos né? falar assim os números. 32,7%, gente, tem preguiça de ler. 28,9%, e quando a gente fala de leitura, não são os clássicos, né, os romances, é leitura de qualquer tipo, até o jornal, né, do dia a dia. A gente não está falando só de Notícia, literatura, exatamente. né? Literatura é algo muito específico, necessário, importante, mas esse jovem certamente não lê nada. Nada. São 32,7%. 28,9% se acostumaram com o português abreviado nas redes sociais. 22,3% falta incentivo para essa leitura. 13,4% baixa formação dos estudantes. E 2,6% tiveram a cara de pau, eu falo assim, tiveram a cara de pau de falar que as empresas estão muito exigentes. Fala um pouquinho sobre tudo isso. Vamos começar sobre a preguiça, né? Leitura não é uma coisa fácil. Sim. E a gente está num mundo cada vez em que as pessoas querem as coisas muito rápidas, imediatas, descartáveis. Então isso está fazendo, eu acho que faz uma grande diferença. A gente poderia fazer uma análise filosófica, sociológica disso aí, né? A gente levaria tempo para conversar sobre isso. Mas eu acho que esse é um ponto primeiro. Leitura não é fácil, nem quando você gosta de ler, né? Porque se é uma boa leitura, seja do que for, vai mexer com você. Então, eu acho que a gente não está muito preparado para isso. A gente quer aquilo dizer o que acha, o que não acha e ponto final. Então, essa preguiça eu entendo assim, mas acho que é muito preocupante justamente por isso. Porque aí você está indo para o mercado de trabalho, vai ser fácil? Quando, onde? Estudar não é fácil, trabalhar não é fácil, viver não é fácil. Então, isso é muito sério, né? Quando o próprio jovem diz, eu tenho preguiça de ler, né? E aí, por isso eu não consigo ir para o estágio, passar num estágio e começar uma atividade profissional, eu acho sério e a gente tem que pensar mesmo nessa questão desse hábito, Até mesmo né? para ter vocabulário, pelo menos, né? Isso é muito importante. Porque não tem outra maneira. Não. A gente não tem como guardar todas as palavras da língua, a gente não fala o tempo todo usando todas as palavras, né? Então, se a gente não lê, a gente fica com aquilo muito restrito. E aí você não compreende e não compreende o mundo. A questão da abreviação nas redes sociais, né? O VC, né, que é o você, e o TB, que é o também, são utilizados assim de forma normal e tudo mais. Mas a abreviação não tem a ver com palavras escritas de maneira errada, né? Eu acho que são duas coisas diferentes. A gente tem que pensar que a língua muda. Vamos pensar na palavra você, ela era voz-me ser. E é verdade. Ela passou a você, depois é que ela foi dicionalizada. E hoje, na verdade, a gente fala ser, né? Mas ninguém fala assim, VC, tá bem? Não. Então, essa mudança na língua, assim, né, oralmente, é uma coisa. Na escrita, a questão do VC é a rapidez, né, da internet, que para aquele espaço é apropriado, né? A questão é você levar isso para outro lugar. É adequação de linguagem. Você não conversa com o seu amigo como você vai conversar numa entrevista de emprego. Então, na hora de escrever nessa entrevista, você não pode escrever do mesmo jeito que você escreve no telefone, né? Na rede social. Isso é muito importante, saber fazer essa diferenciação. Mas você tocou você disse aí uma coisa que me aponta para uma outra questão. Na internet, o VC está certo, né? Ele não pode ser levado para outros ambientes de escrita. Mas, por exemplo, escrever
comece, ao invés de ser com C cedilha, é erro de ortografia em qualquer lugar, até na internet. Sem dúvida. Então, São palavras erradas. Então a gente vê essa questão acima também, com 2 S's, vamos lá, tem cada, sei comigo lá. Comigo separado. Comigo. Com certeza tudo junto, né? De repente, tudo assim Então acaba-se usando uma desculpa da internet. Né? A pessoa não tem capricho com ortografia, não tem atenção, pratica isso ali na internet e traz de volta para outros ambientes de escrita. E tem gente que fica com cara de pau falando que é erro do, como é que é o nome? Do corretor. Ou então, minha mão foi errada. Desculpa, né? Sempre tem as desculpas. Agora tem a questão aqui da falta de incentivo para a leitura e a baixa formação dos estudantes. Isso está meio ligado também, né? A gente tem um problema geral, nacional, com relação à educação, né? Sim. Isso não é desconhecido. Mas eu vejo assim, eu acho que as pessoas também têm essa coisa da preguiça, porque de modo geral as escolas proporcionam experiências literárias, tanto na escola pública quanto na particular. Sim. A experiência que eu tenho é de haver isso, né? Algumas escolas têm a biblioteca. Isso, né? Onde eu trabalho, a gente tem um projeto de literatura. A gente está levando um escritor por mês justamente para ampliar esse conhecimento do aluno, né? Ele saber que na nossa cidade tem gente escrevendo, mas as pessoas costumam participar, né? Eu acho que a gente vai para o ponto lá de cima, assim, essa coisa de se mobilizar para ir a uma atividade dessa não é tão fácil, né? Tem jeito? Eu não sou educadora, então eu sempre acho que tem jeito. É só buscar, cada um se empenhar um pouquinho. Eu acho que os professores têm muitas estratégias que podem ser trabalhadas, isso para além do conteúdo, né, da aula didática propriamente. Sim. Eu acho que as famílias têm recursos, né? Eu acho que usar a internet junto com os filhos, eu acho que é um caminho, né? A gente não tem como se livrar da internet. Você consegue literatura gratuita na internet, né? Falar assim, eu não tenho acesso. Bom, você tem acesso à internet. Você tem acesso a tudo. Você tem acesso a tudo. De bom e de ruim, mas tem muita coisa boa. Exatamente. Né? Mas precisa ser acompanhada, né? Não dá para achar que uma criança, um jovenzinho, vai fazer esse caminho sozinho. Aí ele vai procurar o mais fácil da internet. Isso aí. Jogo, brincar, etc. Então tem que ter uma orientação também da família. Tem que ter. Uma educação para esse caminho aí. Tem jeito. Tem jeito. O que a gente fica, né, se pega e fica feliz é porque tem jeito. É um desafio para todo mundo. É um desafio para todos nós. Márcia, muito obrigada, né, pela sua presença e até a próxima. Virou minha sócia aqui já, viu? Tô adorando. Eu também. Bem-vinda sempre. Obrigada. E você aí de casa, nós vamos a um breve intervalo, tem uma coisinha deliciosa e, é claro, muito mais para você.